Você sabia que você tem um chamado? Isso mesmo, você tem um propósito. Cada um de nós fomos feitos com habilidades específicas por Deus para cumprir um propósito específico. Todas as suas habilidades naturais, seja sorrir, seja abraçar, seja se alegrar, ou adquiridas, como uma pintura, uma arte, uma escrita, todas as suas habilidades têm a ver com o seu chamado. Não tente fugir do seu chamado. Davi tentou fugir do chamado dele e foi para a caverna de Adulão. Sabe o que Deus fez? Colocou um povo lá para ele cuidar. E foi a pior raça. Então não tente fugir do seu chamado. Você nasceu com um propósito e de propósito. Eu sempre digo isso, tem outros vídeos meus aqui que vão falar isso. Você tem um propósito, você tem um chamado. Seja para atuar na área como professor, seja atuar como pastor, evangelista, mestre, profeta, ou seja para ser um médico cheio do Espírito Santo, um advogado cheio do Espírito Santo, um técnico de segurança do trabalho cheio do Espírito Santo, um produtor cheio do Espírito Santo, seja qual for a área, Deus te fez com propósito e de propósito. E nós costumamos falar nas aulas que tem 3 formas de você descobrir o chamado. É um triângulo. Primeiro é a base, é a fase de experimentação. Você vai servir nos ministérios. Eu vou servir no ministério infantil. Eu nunca me vi trabalhando com criança. Talvez enquanto você serve, você vai descobrir o seu chamado ali. Porque é a fase da experimentação. Experimente as áreas que você deseja. É a fase de experimentar, seja na recepção, no ministério infantil, no som, pregando, dando uma palavra, louvando, uma fase de experimentação. A segunda fase é a fase da poda, aonde você passou por aquilo e você fala, realmente, isso não tem nada a ver comigo. E a terceira fase é a fase do alvo, aonde você vai falar assim, uau, descobri para que eu nasci. Eu passei por várias áreas na igreja, desde que eu me converti, eu já passei por várias áreas na minha vida, eu acho que eu posso dizer até por todas. Eu já fui do ministério infantil, adolescentes, crianças, jovens, adultos, senhoras, já visitei asilos, já tudo um pouco. Porque eu participei da fase da experimentação e não quer dizer que eu não possa voltar em algumas dessas áreas para poder servir algum dia por causa de uma necessidade ou outra. Mas depois que eu passei da fase de experimentação e eu fiz algumas podas, hoje eu sei o meu propósito. Eu amo ensinar, eu amo compartilhar a palavra de Deus. Então quando você descobre o seu alvo, aí não tem ninguém que te para. Por quê? Porque Deus te mostrou, você se adaptou àquilo e agora você vai estudar sobre aquilo, se preparar naquela área e você vai focar naquilo que é uma habilidade que Deus te deu. Então, querido, se você ainda não sabe para que você nasceu, experimente, pode e descubra o alvo, porque Deus quer que você viva a plenitude do que Ele tem para você. Deus te abençoe.